A história começa com nossos dois protagonistas principais, chamados Asta e Yuno, que foram abandonados como bebês na distante vila de Red. Em um mundo onde todos podem usar magia, Yuno cresce com uma tremenda habilidade mágica, enquanto Asta cresce sem nenhuma, uma característica pela qual é frequentemente ridicularizado. Uma tarde, Asta implora à irmã Lily que se case com ele, mas ela o rejeita prontamente como de costume. Yuno também aponta que, como freira, Lily não pode se casar com ele. As crianças da igreja são grandes fãs de Yuno e de sua habilidade mágica, mas zombam da falta delas em Asta. Retornar. Yuno também ignora Asta quando ele age de forma exagerada, e Lily comenta que os dois eram inseparáveis, mas um incidente fez Yuno se tornar bastante frio e distante. Após ser humilhado por não ter magia, Asta treina intensamente em uma floresta próxima, confiante em suas habilidades físicas, e ele jura ser o próximo mago, Rei. No dia seguinte, Yuno junto com algumas outras crianças vai para a Torre do Grimório da sua cidade, onde uma vez por ano, indivíduos da idade deles recebem seus próprios grimórios, o que dá esperança a Asta de que ele também poderia um dia usar magia. Todos recebem seus grimórios um por um, mas a atenção de todos se volta para Yuno quando ele recebe o famoso Grimório de Trevo de 4 folhas, conhecido por ser usado pelo primeiro Rei Mago, famoso por dar sorte. Propriedades. No entanto, Asta fica devastado quando um Grimório não é atribuído a ele, e é mais uma vez zombado por todos ao seu redor. Indiferente, ele continua a treinar intensamente, jurando que alcançará Yuno em pouco tempo. Enquanto isso, Yuno se depara com dois nobres que também estavam presentes na cerimônia. Com ciúmes por terem sido ofuscados, eles o atacam, mas seus golpes são prontamente repelidos por sua magia de vento. De repente, um homem que se apresenta como Rivchai, o mágico das correntes, ataca todos eles, restringindo-os com suas correntes homônimas. Ele rouba o Grimório de Yuno, pois Grimórios de Trevo de 4 folhas têm um preço extremamente alto no mercado negro. Asta aparece para resgatar Yuno, mas apesar de seu treinamento físico, ele não consegue acompanhar as correntes de Rivchai. Assim, ele é capturado, e Rivchai zomba e insulta Asta mais uma vez. E quando ele revela que não sente absolutamente nenhuma magia nele, Asta fica profundamente desanimado. Bem antes de Asta desistir completamente, Yuno fala, declarando que Asta é seu maior rival. Um Asta revigorado se levanta e, para surpresa de todos, um Grimório negro com a marca de um trevo de 5 folhas aparece do nada, onde um trevo de 3 folhas representa fé, esperança e amor, e um trevo de 4 folhas representa lar. Dentro do trevo de 5 folhas reside um demônio. Das profundezas do Grimório Negro surge uma lâmina negra. 10 anos atrás, Asta e Yuno eram inseparáveis. Embora Asta seja o mesmo de sempre, Yuno era um chorão. A única coisa que eles têm em comum é que ambos admiram o Rei Mago, de quem ouvem falar nas histórias que a irmã Lily lhes contava. Mesmo quando criança, Asta desejava ser o Rei Mago para poder arrecadar fundos para a igreja deles. Ele se esforça para ser útil àqueles ao seu redor para ser digno do título. Não conseguindo encontrar algo que possa fazer, Yuno é encarregado pelo pai de entregar uma carta importante na cidade vizinha, para a irritação de Asta. No entanto, depois de entregar a carta, Yuno é espancado por um bêbado que rouba seu pingente. Yuno começa a chorar, mas Asta aparece e ataca implacavelmente o homem muito maior. Assustado pela persistência dele, o homem desiste e vai embora, e Yuno comenta que Asta sempre parece fazer o impossível. No presente, Yuno observa enquanto a lâmina negra de Asta anula as correntes de Rivchai, deixando-o em choque. Asta então declara que será o Rei Mago mesmo sem magia. Ele acaba derrotando Rivchai e depois mostra animadamente a Yuno seu próprio Grimório. Lembrando da promessa de quando eram mais jovens, Yuno mais uma vez declara Asta como seu rival, e para provar a todos que qualquer um pode se tornar o Rei Mago, mesmo que seja órfão de uma cidade remota. Enquanto o sol se põe, os dois batem os punhos enquanto começam sua rivalidade para se tornarem o próximo mago. Rei, descobrimos então que séculos antes, um grande mal que ameaçava destruir o mundo foi derrotado pelas mãos de um grande mago que veio a ser conhecido como o Primeiro Mago. Este título seria passado de geração em geração e assistido pelos Cavaleiros Mágicos que continuam a manter a paz. Os Cavaleiros Mágicos são compostos por 9 esquadrões, e tornar-se um Cavaleiro Mágico ou Rei Mago é uma aspiração de todos. Após os eventos de Rivchai, tanto Asta quanto Yuno estão treinando arduamente para participar do próximo exame dos Cavaleiros Mágicos para se juntar a um dos 9 esquadrões. Embora o Padre Orsi seja contra a participação de Asta, o Mago da Torre do Grimório argumenta que está tudo bem ele ir, e a irmã Lily concorda. No dia seguinte, Asta é acompanhado por Nash, uma das crianças do orfanato, que diz que seu objetivo de se tornar o Rei Mago é inútil, pois, em suas palavras, órfãos pobres como nós não têm permissão para sonho. Impassível diante de sua atitude pessimista, Asta lhe diz que qualquer coisa pode ser feita se você não desistir, o que ele parece provar após reduzir um pedregulho gigante a escombros com nada além de seu espada. Na noite antes de partirem, o orfanato organiza uma grande festa temática de batata para se despedir deles. O Padre Orsi brinca dizendo que em breve verá Asta novamente de qualquer forma, o que enfurece ele. Os dois partem cedo no dia seguinte, e Nash diz que ele também se juntará aos Cavaleiros Mágicos um dia. Irmã Lily fica emocionada ao ver 2 membros queridos de sua família partirem. Os dois começam sua longa e árdua jornada em direção à capital do Reino Clover, usando sua magia para sobreviver e correndo ao longo do caminho. E depois de vários dias, eles chegam prontos para fazer o exame dos Cavaleiros Mágicos e dar seus primeiros passos para se tornar um mago. Rei. Asta e Yuno entram na cidade-castelo de Kikia e seguem para o exame dos Cavaleiros Mágicos.
Site Yuno atrai atenção por ser portador do trevo de 4 folhas, enquanto Asta chama a atenção por ser barulhento, para a exasperação de Yuno. Uma vez lá, os examinados são cercados por pássaros anti-magia, que se aglomeram naqueles com pouca energia mágica. Enquanto Yuno não tem uma pena nele, Asta é hilariante sobrecarregado por um bando inteiro para a surpresa de todos. Divertimento. Ele corre de cabeça para Yami, o capitão do Esquadrão dos Touros Negros, um esquadrão famoso por sua reputação de danos colaterais e é considerado o pior entre todos os esquadrões. Yami ameaça matá-lo depois que Asta o chama de velho, o que diverte Sek, outro candidato que se apresenta a Asta. Logo, fogos de artifício sinalizam o início da cerimônia propriamente dita, e os vários capitães dos esquadrões dos Cavaleiros Mágicos entram na arena, e Sek os explica um por um para Asta. O capitão da Alvorada Dourada, chamado William, é considerado o mais forte entre todos os capitães, e é o homem mais próximo de se tornar o mago. Rei. Yami também chega atrasado, de forma estilosa. William começa o exame dando a todos os examinados uma vassoura de madeira, mas como Asta não tem habilidade mágica, ele não consegue fazê-la voar. Da mesma forma, várias das provas requerem controle mágico, nos quais Asta falha uma por uma. Um ponto do Assistant. No entanto, o exame final é anunciado como uma rodada de combate e Sek se oferece para lutar com ele, pensando que Asta é uma presa fácil. Asta deseja-lhe uma boa partida, mas Sek revela suas verdadeiras cores ao chamar Asta de camponês sujo, enfurecendo. Sek se envolve em uma barreira mágica destinada a proteger contra ataques externos, enquanto simultaneamente dispara rajadas de projéteis mágicos, que ele gaba ser um grande feitiço ofensivo e defensivo. A luta começa e Asta derrota Sek em uma única investida, cortando sua barreira com sua lâmina negra, surpreendendo todos que esperavam que Asta perdesse. Enquanto Asta se levanta sobre o inconsciente Sek, ele declara que não está aqui para brincar, mas para se tornar o próximo Rei Mago. Os interesses dos vários capitães são despertados, especialmente Yami, que percebe que Asta não tem habilidade mágica alguma, e que seu feito foi puramente devido à sua força física. As lutas progridem sem problemas, até que Yuno é desafiado por Salim, um nobre que o vê como inferior. No entanto, apesar de Salim usar seu chamado maior ataque, Yuno o derrota facilmente com sua magia de vento. Em seguida, os examinados são chamados um a um, e os capitães levantam as mãos para indicar seu interesse em tê-los em suas esquadrão. O examinando pode então escolher entre os capitães que levantaram a mão. No entanto, se nenhum dos capitães fizer isso, o examinando é considerado reprovado e é forçado a voltar para casa. O processo de seleção é surpreendentemente rigoroso, com poucos recebendo qualquer oferta. No entanto, quando chega a vez de Yuno, todos os capitães levantam a mão, surpreendendo a todos, pois se pensa que apenas nobres poderiam entrar na Aurora Dourada e nas Águias Prateadas. Querendo um caminho mais curto para ser o Rei Mago, Yuno opta por se juntar à Aurora. Amanhecer. Agora é a vez de Asta, mas para seu horror, nenhum dos capitães levanta a mão. Asta está de coração partido, logo é zombado para sair da área de seleção, mas Yami desce para enfrentar. Ele lhe diz que essa é a cruel realidade de não ter poder mágico, e pergunta se ele ainda pretende ser o Rei Mago. Quando Asta reafirma seu objetivo, Yami fica impressionado e lhe faz um convite para se juntar aos Touros Negros. Touros, e diz a ele que talvez um dia ele possa ser o Rei Mago. Asta e Yuno se encontram e se despedem, enquanto agora seguem seus caminhos separados. Yami agarra Asta e o joga através de um portal criado por Finral para a base dos Touros Negros, onde o recebe no pior esquadrão mágico do reino. Asta observa maravilhado uma cena caótica se desenrolando diante dele nos Touros Negros. Base dos Touros. Yami diz à equipe para parar de destruir a base, mas ele mesmo quebra uma parede, demolindo-a no processo. Yami os apresenta a Asta, e os membros ficam surpresos ao saber que ele vem da Vila Had. Ele e Finral o apresentam aos membros, um por um. Com as apresentações concluídas, Magna, que está cético quanto à habilidade de Asta, dá-lhe um teste para ver se ele é digno de uma capa dos Touros Negros. Felizmente, todas as provas são um teste das habilidades físicas de Asta, que ele supera facilmente. No entanto, para a prova final, ele desafia Asta a absorver ou desviar sua magia de fogo diretamente, e só então o reconhecerá como um Black. Touro. Asta então retira sua lâmina negra, despertando o interesse dos outros touros negros. Magna lança uma enorme bola de chamas, que Asta consegue desviar de volta para ele por pouco. Asta teme ter matado seu próprio companheiro, mas fica aliviado ao ver Magna sair ileso, tendo anulado sua própria magia no último segundo. Ele corre até Asta, muito impressionado com a forma como ele devolveu sua própria magia para ele, mas ele fica ainda mais impressionado ao saber que Asta não tem magia alguma, chamando-o de um verdadeiro homens. Os outros touros negros se juntam a ele para parabenizá-lo e, conforme prometido, dão a Asta seu manto dos touros negros, que ele aceita com orgulho. Com sua adesão agora oficial, ele é calorosamente bem-vindo aos touros negros. Touros negros. Enquanto o grupo celebra, uma garota que também é nova recruta dos touros negros observa, pensando em Asta como nada mais do que um inseto. Asta é levado para o seu quarto, e embora esteja desgastado e em ruínas, ele está feliz por ter um quarto só seu pela primeira vez na vida. Magna então lembra-lhe de escrever uma carta de volta para sua família em Hag. Da mesma forma, Yuno é mostrado em seu quarto muito mais luxuoso na Golden Dawn, onde seu instrutor Klaus o trata com desrespeito porque Yuno não é um nobre. De volta a Hag, Orsi,
Lily e o resto do orfanato recebem notícias de aceitação de Asta e Yuno nos Cavaleiros Mágicos, e eles estão empolgados. Orsi vai espalhar a notícia por toda a aldeia, enquanto Lily silenciosamente deseja aos dois boa sorte. No dia seguinte, enquanto Magna faz uma grande tour pela base dos Touros Negros com Asta, eles encontram Noelle, colega recruta de Asta e membro da família real. Sem perceber magia em Asta, ela o despreza, chamando-o de inseto. Para mostrar a diferença de poder entre eles, ela lança uma esfera de água na direção dele, mas inexplicavelmente curva, e acerta a Magna em vez disso. Noelle, irritada, abandona sua capa dos Touros Negros, chamando a equipe de pior esquadrão do reino antes de sair. Asta mais tarde encontra Noelle na floresta praticando sua magia de água. Ele então vê o problema com Noelle. Embora abençoada com um grande poder mágico latente, seus feitiços de alguma forma não atingem seus marcar. Esta é uma característica pela qual ela é desprezada pela família, incluindo seu irmão, o capitão dos Águias Prateadas. Quando Noelle vê Asta, ela fica envergonhada e tenta afastá-lo com magia, mas isso sai do controle e ela acaba presa em um vórtice de água. Como Asta é o único capaz de resgatá-la com segurança, Yami lança Asta na direção dela, anulando-o com sua lâmina negra. Com medo de ser zombada novamente, Noelle fica surpresa quando Asta elogia suas habilidades mágicas, dizendo que se ela praticasse, ela seria invencível. O resto dos Touros Negros a tranquiliza dizendo que sua falha em controlar a magia não é nada demais. Todos eles têm defeitos, e um ou dois defeitos não te tornam menos pessoa. Noelle aceita a mão de Asta em camaradagem, aprendendo que este esquadrão a aceitará pelo que ela realmente é. Asta acorda cedo para realizar tarefas diárias na base, mas percebe que isso não é diferente de quando estava no orfanato. Ao longo café da manhã, ele pergunta aos outros membros o que significa ser um cavaleiro mágico, e cada um deles dá suas próprias respostas pessoais e egoístas, o que preocupa Noelle enquanto ela se pergunta se realmente se encaixa nos Touros Negros. Yami chega ao refeitório e chama Magna para ir com ele em uma missão muito importante. Asta pergunta se pode ir, mas Magna diz que não tem permissão para levar crianças junto com... Resulta que a importante missão deles é um jogo de pôquer com o prefeito da Vila Salsi, Seirei. Depois de perderem tudo para o seu Royal Flush, eles retornam. Casa. Eles informam Asta e Noelle de sua primeira missão. Como punição por perder contra o prefeito, eles são encarregados de lidar com uma manada de javalis selvagens que vagueiam pela Vila Salsi. Asta aponta que eles não deveriam ter nada a ver com isso, já que foi Yami quem perdeu, mas ele ameaça matá-los se não fizerem. Vá. Noelle está preocupada que talvez não possa ajudar muito devido à sua falta de controle mágico, mas Magna a tranquiliza dizendo que estará lá para limpar se as coisas derem errado. Com Finral incapaz de criar um portal para lugares onde nunca esteve antes, e a incapacidade de Asta e Noelle de montarem vassouras mágicas, Magna é forçado a levá-los para Salsi em sua vassoura personalizada, a Ciclone Carmesim. Eles experimentam uma viagem turbulenta, mas enquanto isso, vários indivíduos misteriosos também chegaram em Salsi para procurar uma magia. Pedigree. Fundo. Quando eles chegam perto da vila, Magna fica horrorizado ao ver uma névoa envolvendo toda a cidade. Ele diz a Asta para usar sua lâmina negra para cortar a névoa, e os três seguem para o centro da cidade, onde vêm resgatar os aldeões de serem empalados por estilhaços de gelo. Aqui, eles veem um homem com cicatrizes chamado Heath, acompanhado por outros 3 magos que ameaçam erradicar. Quando Heath diz que os camponeses na vila não são mais do que bestas desprezíveis, o orgulho de Asta e Magna por virem de vilas é ferido, e eles juram defendê-los com seus vidas. Embora ele fique surpreso com a habilidade de Asta de cortar sua magia, ele começa a mirar nos aldeões em vez disso. Asta e Magna tentam freneticamente defender os aldeões, mas logo começam a ser dominados pelo ataque de Heath. Magna, com pouca energia mágica, lança tudo o que tem, mas o gelo continua, vindo. Heath lhes diz que está disposto a deixá-los ir se abandonarem os aldeões, o que Noelle considera por um momento, pois sente que está segurando Asta e Magna. No entanto, quando uma menina agarra a bainha de sua saia, pedindo que o salve, ela encontra uma nova determinação e uma nova magia aparece em seu grimório, o Covil do Dragão do Mar. Ela lança um turbilhão de água que defende ela e os aldeões ao seu redor, enquanto Heath fica espantado com o enorme poder dela, magia. Heath fica surpreso com a magia de Noelle, e apesar de suas repetidas investidas com estacas de gelo, elas não conseguem penetrar a barreira dela. Asta aproveita a oportunidade para montar um contra-ataque, mas Heath inteligentemente faz com que ele escorregue em uma faixa de gelo. Ele então caminha calmamente em direção à barreira de Noelle, e começa a congelá-la pouco a pouco. Magna, ciente de sua vantagem natural contra Heath, range os dentes ao saber que a capacidade mágica de Heath eclipsa em muito a sua. No entanto, Asta retorna e tenta mais uma vez derrubar Heath, mas sem sucesso. Magna, inspirado pelos ataques incessantes de Asta, emerge da barreira mais uma vez. Ele dispara seu ataque final, o disparo de morte prismático, uma enorme rajada de projéteis de chamas, mas Heath consegue repelir. Quando toda a esperança parece perdida, Asta aparece atrás de Heath e usa sua lâmina negra para refletir as chamas dispersas de volta para Heath e seu capangas. Heath descobre que as chamas não se apagam sozinhas e tenta desesperadamente extingui-las com seu gelo, mas Asta dá o golpe final, derrubando
derrubar Heath. Magna prende os membros restantes, mas um deles consegue escapar. Asta desaba devido aos ferimentos, mas Noelle observa, comentando que, embora ele seja barulhento e irritante, ele é um pouco legal. Mais tarde eles tentam interrogar Heath, mas ao perceber que foi capturado, ele se mata e seus capangas. Isso choca os 3 touros, especialmente Asta, que fica enojado com seu flagrante desrespeito pela vida. Em seguida, eles enterram Sei, enquanto um órfão choroso declara que um dia ele também será um cavaleiro mágico, apesar de ser um plebeu. Magna e Asta o incentivam a seguir seus sonhos, e um antipássaro de repente desce e bica Asta. Eles percebem que em seu bico ele está segurando uma pedra mágica, presumivelmente o alvo de Heath. O garoto órfão diz que era o amuleto antigo de Sei e o oferece a eles como recompensa. Enquanto isso, um homem encapuzado fica sabendo da morte de Heath e concede a posse da pedra mágica por enquanto. Ele toca uma grande lápide, comentando que a ressurreição de seu senhor está próxima. Na gola de seu manto está o símbolo do dourado. Amanhecer. Os 3 retornam à base dos touros negros e, apesar da morte de Sei, Yami os elogia por defenderem os aldeões. Por seus esforços, o Rei Mago concedeu a eles uma estrela de ouro, elevando o total dos touros negros para menos 30 estrelas, em comparação com o Amanhecer Dourado. 70. Ele lhes entrega o pagamento de 200.000 moedas, uma quantia que Asta mal viu em toda a sua vida. Ele planeja enviar uma parte de volta para Hag, mas Vanessa o convida e Noelle para fazer compras no dia seguinte. Eles saem na vassoura mágica de Vanessa para Kikka, o mesmo local do exame dos Cavaleiros Mágicos semanas anteriormente. Eles veem Finral, Ghosh e Charmy, todos gastando seus salários à sua própria maneira. Depois que Vanessa compra algumas ervas medicinais, ela leva Asta e Noelle para um beco escondido, onde está localizado o mercado negro. Noelle está inicialmente hesitante em participar de transações possivelmente ilegais, mas é convencida a participar quando Vanessa diz que certos artefatos poderiam ajudá-la a controlar seus poderes. Enquanto isso, Sek também está no beco, perdendo em um jogo de cartas contra uma senhora idosa. Ele volta para completar sua missão, mas continua amargurado por estar nos louva-a-Deus. Ele vê Noelle e Vanessa, e encantado por sua beleza, tenta flertar com elas, mas é rejeitado. Asta retorna de comprar novidades e se reencontra com Sek, que está com ciúmes porque Asta pode passar tempo com 2 belas mulheres. De repente, uma senhora idosa grita por ajuda, pois seus ganhos em cartas foram roubados. Em resposta, Asta entra em ação. Asta persegue o ladrão pelos becos, enquanto Sek o segue de perto. Cavalgando em cima de uma nuvem mágica, o ladrão fica surpreso com a persistência de Asta e se pergunta como ele consegue acompanhar, apesar de ele estar em uma nuvem. Sabendo que a nuvem é feita de magia, Asta lança sua espada para desativar. O ladrão cai no chão, onde Sek está à espera para capturá-lo. No entanto, ele é apunhalado com uma adaga envenenada e teme que em breve morrerá, mas Asta o incentiva a sobreviver. Vanessa chega e trata o veneno, e Sek parte com o ladrão, despedindo-se de Asta, Noelle e Vanessa. Os touros negros devolvem o dinheiro roubado à velha senhora e avisam-na para ser mais cuidadosa no futuro. Ao partirem, é revelado que a velha senhora não era uma velha senhora de forma alguma. Ao desfazer o disfarce, revela-se que era o próprio rei mágico Julius. Ele está impressionado com a lâmina antimágica de Asta e quando olha para o céu, vê outro prodígio interessante, Yuno. Yuno, ao lado de sua correcruta, Mimosa, e de seu instrutor, Klaus, tem a tarefa de escoltar Salem em direção ao Reino do Coração. Salem, o oponente de Yuno durante o exame dos Cavaleiros Mágicos, pergunta sobre suas origens e Yuno fala sobre sua cidade natal, Hag. De repente, uma nuvem negra cobre o céu, e quando Yuno se aproxima para investigá-la, ele é atacado por bandidos mágicos. Embora pego de surpresa, Yuno eventualmente derrota o grupo, mas Klaus está cético, já que os bandidos de alguma forma miraram apenas em Yuno e não em Salem. Salem, intrigado por Hag, decide visitar a vila, apesar dos protestos de Klaus. Quando chegam, Irmã Lili, Padre Orson e o resto dos órfãos vão alegremente ao encontro de Yuno, assim como dos ilustres convidados. Eles os convidam a passar a noite, e embora Klaus se oponha, Salem insiste em permanecer. Klaus está irritado por ele, um nobre, ter que se submeter a estar em um vilarejo tão degradado. Eles entram na igreja enquanto Lily prepara um jantar com tema de batatas. Enquanto todos saboreiam os melhores pratos de batata de Hag, Yuno descobre por Lily que tanto ele quanto Asta têm enviado dinheiro de volta. Para seu aborrecimento, Asta tem enviado mais do que ele, então ele promete a Lily enviar todo o seu pagamento no próximo mês. Quando Salem pede mais água, Lily sai para buscar um pouco em um poço próximo. Antes de ela sai, Salem a envolve em sua capa, dizendo que está frio lá fora. No entanto, Yuno ouve uma luta e corre para fora, encontrando que Lily foi levada, presumivelmente pelos bandidos. Klaus ordena que ele e Mimosa saiam com ele e Salem imediatamente. Apesar das ordens de Klaus, Yuno vai sozinho procurar Lily, derrotando os bandidos um por um até encontrá-la debaixo do crânio do gigante. Demoníaco, o líder dos bandidos ordena que Yuno entregue seu grimório, ameaçando queimar o rosto de Lily se ele recusa. Yuno finge uma retirada, apenas para Klaus se revelar, atacando o bandido diretamente na cabeça com uma lança mágica. Klaus explica que usando a magia de Mimosa, Flor da Verdade, eles conseguiram descobrir as verdadeiras intenções de Salem. Ele pediu especificamente para Yuno escoltá-lo para que pudesse atraí-lo e ter sua vingança. Klaus diz que passará por cima da insolência de Yuno por enquanto,
já que Salem foi o responsável pela incidente. Embora o elogiasse, ele diz que ainda não o reconhece. Mimosa ri, sabendo que Klaus simplesmente não está sendo honesto consigo mesmo. Eles decidem liberar Salem e seus homens, mas quando Salem tenta outro ataque a Yuno, Lily usa sua magia de água para afastá-lo, levando Klaus a comentar que gostaria de recrutar Lily para os Cavaleiros Mágicos também. Enquanto isso, o último bandido desaparecido foi tratado por Julius, que havia seguido Yuno até lá. Ele é finalmente encontrado por seu conselheiro, Marx, que exige que ele volte para fazer seu trabalho imediatamente. Quando Yuno, Mimosa e Klaus retornam à base da Alvorada Dourada, eles descobrem que também receberam uma estrela da Imperador. Quando eles questionam como uma missão tão simples teria merecido uma estrela, William explica que quando Salem foi capturado, ele acabou confessando várias acusações de corrupção contra seu pai. Quando Julius fica sabendo do surgimento de uma masmorra, ele decide deixar sua exploração para certos indivíduos. Enquanto isso, na base dos Touros Negros, o grupo tenta decidir um nome para o antipássaro que segue Asta constantemente, e eles optam por Lux. Sugestão, Nero. Yami chega e informa que o próprio Rei Mago pediu para Asta explorar uma masmorra próxima. Asta fica emocionado que o Rei Mago pediu pessoalmente por ele, e está animado para explorar a masmorra. Yami faz Noel acompanhar Asta e Luck servir como líder de esquadrão. Eles viajam pelo portal de Finhal e fazem uma curta viagem em direção à masmorra. Depois de explorar por um tempo, Luck sente um inimigo poderoso usando seu sentido mágico e lança sua magia, Botas de Trovão, para viajar em direção a ele, deixando Asta e Noel para se defenderem sozinhos. Para seu desespero, Noel fica constrangida por estar sozinha com Asta e rapidamente atravessa o quarto, mas é pega de surpresa por um devorador de homens, Planta. Asta a liberta momentaneamente, mas ele também é logo preso em suas vinhas e eles são levados para a boca escancarada do monstro para serem devorados. De repente, agulhas mágicas atingem o monstro, libertando ambos. Noel comenta sobre o extraordinário controle de magia, e eles se viram para ver Yuno ao lado de Mimosa e Klaus do Golden. Amanhecer, Yuno sorri comentando pra Asta que finalmente pagou sua dívida. E isso traz o anime a um fim. Comente pra ir em segunda parte. Não se esqueça de curtir e se inscrever se você gostou. E ative o sino de notificações para nunca perder outro vídeo. Até a próxima. Cuide-se!